Esse é um tema que já há um bom tempo me pega, né? Essa questão de você encontrar algo que realmente tenha um sentido profundo do servir, né? E não um sentido profundo do amealhar dinheiro na sua profissão, né? Ter isso como meta primordial, né? Eu nunca consegui ter essa paixão pelo dinheiro, né? Sempre houve, e já tive situações muito bem abastadas aí, e bem cedo na vida mesmo. Aos 24 anos já estava numa situação financeira bastante invejada, vamos colocar assim, né? Mas o vazio, a falta de sentido em tudo estava lá, né? Sempre estava lá. Então, essa é uma questão que sempre me pegou bastante, né? Principalmente depois da minha crise iniciática, da profunda depressão, né, da qual eu sou profundamente grato, que acho que foi uma das maiores bênçãos que eu pude ter na minha vida, foi ser brindado com essa depressão iniciática, né? Eu tenho bem claro para mim, isso é a minha percepção de hoje, e eu me permito mudar a qualquer instante se perceber de modo diferente, mas eu percebo que a grande parte das pessoas, elas não amam aquilo com que elas trabalham, né? Elas suportam aquilo que elas trabalham por causa dos seus compromissos financeiros. Inclusive, a maioria está super endividada por não ter uma inteligência psíquica que consegue fazer questionamentos, levantar questionamentos quanto a essas desnecessidades tornadas necessárias psicologicamente através de uma mídia profundamente sagaz. A mídia consegue construir um monte de desnecessidades e transformá-las em necessidades psicológicas, né, que acabam se tornando algo profundamente necessário no cotidiano. Mas não há um questionamento, não há nenhum tipo de educação psíquica que leve ao questionamento da realidade, da necessidade, de tudo isso que vão se apresentando. E é uma bola de neve, né? Então as pessoas vão entrando nisso e acabam não tendo nem tempo para questionar. Quando começam a fazer um questionamento quanto à rotina, quanto ao tédio, quanto à insatisfação, a quantidade de carnês e de faturas, né, já bate para elas e diz assim, ó, nem pare para pensar. Com várias pessoas que eu comecei a conversar sobre o sentido da existência, várias já viraram para mim e falaram assim, olha, eu não posso nem começar a pensar nisso, porque se eu pensar nisso eu fico louco. Se eu começar a pensar nessa questão, eu fico louco. Então, para mim é bem claro, percebo isso nitidamente, que a grande maioria eles não suportam aquilo com que trabalham. Mas às vezes aquilo com que trabalham dá uma rentabilidade, e o que elas conseguem com essa rentabilidade aí, dá para narcotizar as emoções, dá para narcotizar essa existência sem vida, então elas vão empurrando a vida com a barriga, né? São várias que você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? E eles falam, estamos aí, estamos empurrando a vida com a barriga. Estão empurrando a vida com a barriga. Eu cheguei a um ponto que não dava mais para empurrar a vida com a barriga, né? Para mim não dava. Eu vejo que para a maioria das pessoas não há uma preocupação, a preocupação delas não está em encontrar amor naquilo que elas fazem. Mas se aquilo que elas fazem possibilita a aquisição daquilo que elas pensam amar, que é o dinheiro. Isso aí vejo direto. Né? Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um iluminado para ver isso. Vejo que na realidade as pessoas, elas nem o dinheiro elas amam. Né? Elas só estão apegadas a essa ilusão de segurança do dinheiro. Né? E aí não sobra tempo para nenhum questionamento. Né? Nessa rotina que elas vivem a rotina do mau humor, do estresse, do medo, da insegurança, do descontentamento sempre narcotizado por um consumo desenfreado, parcelado a longo prazo. Né? Parcelado a longo prazo. Ontem eu estava aqui e a gente estava assistindo um programa aí, no intervalo do programa apareceu uma propaganda já oferecendo para o pessoal comprar com o primeiro pagamento para daqui 60 dias.
né? Então provavelmente já vai todo mundo feito um louco, né? E vão nessas bolas se comprometendo, e aí não sobra absolutamente tempo para nada. As pessoas estão divididamente endividadas. Por causa disso, elas vivem na correria, né? É um barato, vocês devem ter essa experiência também aí. Encontram as pessoas e a maioria fala, e aí, como é que você está aí? Tamo aí, tô na correria. Tô no vermelho, tô na correria, tô no vermelho, né? E vivem nessa correria porque não desenvolveram essa capacidade de levantar questionamentos profundos, que aponta para o falso e para o verdadeiro, para o real e para o irreal, para o que é necessário e para o que não é necessário. Eu ontem recebi um conhecido aqui, e ele justificando a compra de um carro, pegou um carro, aí se endividou mais ainda, mas não sei quanto tempo. E aí ele falou, não, pois é, você sabe, né? Eu precisei trocar de carro, porque se eu chegar nos meus clientes com aquele carro que eu estava, eu não posso cobrar o que eu quero cobrar. Né? Porque eles não vão ter que eu sou um cara bom no que eu faço pelo carro que eu tenho, ou pela roupa que eu uso, né? Eu fiquei ouvindo, não vou contrariá-lo, mas eu fico pensando, que imbecilidade é esse modo de vida que o ser humano aceita, né? Esse jogo profundamente imbecil, profundamente desgastante, profundamente limitante, né? E aí depois as pessoas reclamam do tempo, né? Que elas não têm tempo, que o tempo está passando muito rápido, né? O tempo vai passar rápido para quem não tem tempo para o tempo. Se você não tem tempo para o tempo passa rápido mesmo. E o condicionamento da sociedade é tão sagaz que eles invertem tudo, né? Eles criaram até um condicionamento que é assim, tempo é dinheiro. Né? Então veja bem, o tempo não é importante. O dinheiro é importante. Então tempo é dinheiro. Então vamos transformar o tempo em dinheiro. Né? E nessa daí as pessoas não conseguem observar absolutamente nada. Nada. Não conseguem ver a vida, não conseguem ver a natureza, não conseguem ver as relações, não conseguem ver os apegos, né? Eles não conseguem nada. E não conseguem porque a vida já foi sabotada desde pequeno. Uma vida totalmente sabotada, né? Desde a infância. E a infância de hoje ela está sendo sabotada, né? Essa sabotação da vida ela continua, e agora em banda larga. Né? E agora é em banda larga. De fibra ótica. Essa sabotagem hoje, né, é impressionante, eu fico vendo, né, o quanto que as pessoas elas estão profundamente dependentes psicológicas da tecnologia. A tecnologia está mais importante do que a vida de relação, do que a natureza, do que o contato humano real, presencial. A superficialidade é o que impera hoje. As pessoas não têm tempo, as pessoas não conseguem parar e ouvir. Nessa sala mesmo aqui a gente percebe quantas pessoas entram e saem porque elas chegam e já quer falar. Ela não quer se dar o trabalho de ouvir absolutamente nada com conteúdo. As pessoas querem falar qualquer coisa. É um vício violento, né? É um vício violento. E essa sabotagem é uma sabotagem muito antiga, né? Eu pergunto para vocês, né? Porque eu aqui, o freguês aqui, não teve nada disso, né? Eu não tive uma educação psíquica, eu não tive a presença de adultos portadores de uma inteligência psíquica que apontassem para a descoberta ou para a busca do real sentido de uma existência. Que apontassem para um modo de vida de questionar absolutamente tudo. Que incentivassem um modo de vida pautado numa rebeldia para a inteligência. Não para essa rebeldia violenta que vocês veem aí, que não tem inteligência nenhuma. Eu não vi absolutamente nada disso. Eu olhando para o passado, eu percebo que os adultos, adulterados, adulterantes, que se apresentavam ao redor do freguês aqui, eles estavam muito mais preocupados com as cores que vinham
impressas numa caderneta escolar do que com a realidade da educação, do que estava sendo aprendido, do estado mental daquele adolescente que trazia aquela carteirinha repleta de letras vermelhas, de números vermelhos. E não existia, inclusive, nem a inteligência para perceber o porquê de tantas letras e tantos números vermelhos. Né? Havia uma cobrança, surra, castigo, um esforço violento para você trazer aquele número que tinha sido condicionado para que aquele determinado aluno pudesse trazer e apresentar ao final de um ano letivo a possibilidade de ir para um outro ano para correr atrás de mais notinhas de cores azuis. Né? Então, não havia uma preocupação se ali naquele local aquela criança estava recebendo a atenção devida e o conteúdo devido para que quando saísse daquela escola fosse capaz de fazer frente aos desafios da vida com uma inteligência amorosa. Não, eu percebo nitidamente que a escola e tanto a família, a preocupação era de criar mais um funcionário, mais alguém que funcionasse no sistema, que atendesse às expectativas de um sistema dirigido por mentes que eu desconheço e que eles também desconheciam. A questão sempre voltada para se conseguir um sucesso financeiro. Não de você desempenhar alguma coisa onde você realmente encontrou uma oportunidade de desabrochar o amor que você tem dentro de você. Até porque, se ainda existia alguma coisa desse amor, foi totalmente sufocado por um sistema educacional ridículo, que te faz decorar nomes de rios, de reis, princesas, capitais, estados, decorar os desenhos das bandeiras, as datas comemorativas, os hinos, né, os heróis do passado, né, inclusive com uma história totalmente condicionada por aqueles que colonizaram. Só o lado A que é contado. Não dá nem a possibilidade, se você ouvisse o lado B, tem uma outra história da sua nação para contar. Né? Então, essas coisas que a gente foi percebendo, né? Que não houve de jeito nenhum. E o freguês aqui sempre questionou, sempre foi rebelde. E não encontrei nem nos professores inteligência psíquica. Hoje eu olho para trás, eu vejo que muitos deles, inclusive, estavam ali no Estado só para garantir uma renda para o resto de sua vida, né? A garantia de um cabide de emprego estatal. Não estavam preocupados em realmente apresentar a abertura da vida para um novo ser humano que estava entrando em contato com ele. Nada disso. Não havia nada disso. Raros foram os professores que eu olho para trás e falo assim, puxa, esse cara ou essa mulher realmente tinha algo de diferente. Realmente tinha paixão por aquilo. Realmente olhava para o ser humano e via um ser humano, uma potência de ser humano à frente e que precisava fermentar aquele ser humano. Não encontrei nada disso. Nada. E a maioria das pessoas à minha volta compactuavam da mesma ideia. Até não chegar no freguês aqui, o conhecimento dessas histórias de marcas, grifes, eu até que eu não entrei muito na coisa, mas aí quando fui condicionado a dar valor, a colocar crédito num pedacinho de tecido, né? Alinhavado com determinado nome, com determinada etiquetazinha colorida, um tênis de borracha com umas listinhas tal, que aquilo ali era o tal, aí acabou, né? Ali eu entrei durante um bom tempo, entrei nessa máquina consumista violenta, né? Olho para trás os absurdos que fiz para atender as expectativas descabidas dessa sociedade consumista. Por isso que eu falo para vocês que a depressão foi a melhor coisa que ocorreu na minha vida. Porque na depressão, quando cheguei à beira do suicídio, eu percebi a falência
de todos aqueles falsos valores que eu tinha como valores. Eu vi a falência do modo de vida dos meus progenitores, dos meus professores, das pessoas com quem eu convivia, do mundo em si. Eu vi como que era ridículo tudo aquilo. Não é? E quando tive uma experiência que não tem como ser relatada pela palavra, né, uma experiência de pico, né, uma pequena amostra de um despertar, uma pequena amostra do que seria a mente livre do condicionamento, do pensamento, aí, compadre, aí que a coisa perdeu totalmente o sentido. Já não dava mais para continuar, né, como um dono de uma rede de lojas, em que eu olhava para aquilo e não fazia o mínimo sentido. Porque já não tinha mais o sentido do status de um cara com 24 anos ter uma rede de lojas, uma fábrica com X funcionários, nada disso fazia mais sentido para mim. Né? A depressão jogou esse prestígio, essa busca de poder e prestígio, jogou tudo no chão. Mostrou como era totalmente ridículo isso. Né? E quem foi beijado pelo absurdo, que é a depressão, e pela graça pós-depressão, essa graça faz com tudo perca a graça. E aí você só quer buscar essa graça capaz de trazer graça para tudo aquilo que já não tem mais graça. Porque a depressão tirou a graça condicionada que foi recebida nisso daí. Porque eu fico olhando hoje aqui para as pessoas, né, que elas veem graça em coisas tão sem graças, tão sem sal, tão medíocres, né, que eu olho para aquilo e falo, puxa, mas não tem inteligência nenhuma nisso. Né, colocar o meu tempo, minha energia em cima disso, para conseguir isso. Mas para eles é importante. Só que o bom senso que foi chegando, não pelo uso das faculdades mentais, mas de algo mais fundo de si, mostra que isso não faz sentido. Para mim, para o freguês aqui não faz mais sentido. Não vejo inteligência. Então, para o freguês aqui, ele tem tempo. O freguês aqui hoje tem tempo para estar com as pessoas. Tem tempo para estar com aquilo que ele gosta de fazer. Tem tempo para estar para perceber o movimento da natureza. Tem tempo para sentar e ler um livro com qualidade, com conteúdo. Tem tempo para refletir sobre as coisas que chegam até minhas mãos. Coisa que a grande maioria das pessoas não tem. E se você não tem tempo, se você não tem condições de ter tempo para observar a vida, para observar os próprios pensamentos, para observar os próprios condicionamentos, como que pode se apresentar algo que realmente tenha sentido, que faça sentir, que faça reverberar no mais fundo do ser que somos? E eu percebo o profundo medo que todos têm de olhar para isso. Porque se olhar para isso, vai mexer com a zona de conforto. Essa zona de conforto silenciosamente desconfortante. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer quando eu falo em zona de conforto profundamente desconfortante. Né? Do silêncio que a gente tem que manter e não falar para os outros sobre essa tristeza, esse tédio, essa insatisfação diante da mesmice de uma vida sem amor. Então eu vou encerrar porque parece que está dando muito pique aqui e vou liberar aqui o microfone para algum outro confrade. Obrigado por vocês terem me ouvido.